Amelia veio a Silverhead para curar um coração partido, não entregar uma panturrilha sozinha em um celeiro, ou despertar algo inesperado com um fazendeiro em luto. Noah, mas a cada pôr do sol, seu coração começa a esperar novamente. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da manhã quebrou as nuvens quando Amelia Duarte dirigia seu pequeno sedã pela estrada sinuosa do país. Os edifícios e o tráfego da cidade haviam dado lugar a intermináveis campos, fazendas espalhadas e um céu maior do que ela já tinha visto antes. Aos 26, ela nunca passou mais de um fim de semana longe da cidade. Agora ela estava prestes a passar 3 semanas no meio do nada. Você pode fazer isso, ela sussurrou para si mesma, segurando o volante mais apertado. São apenas 3 semanas. 3 semanas desde que Richard devolveu seu anel de noivado. 3 semanas desde que ele havia dito a ela que o relacionamento de 5 anos foi um erro. 3 semanas chorando para dormir no apartamento que compartilharam. O GPS em seu telefone apitou, interrompendo seus pensamentos. Em meia milha, seu destino estará à direita a Silverhead Range. Amelia respirou fundo e diminuiu a velocidade, procurando a entrada. O programa de estágio veterinário parecia a fuga perfeita, quando seu supervisor sugeriu: afaste-se da cidade, dos olhares de pena dos amigos, dos constantes lembretes de Richard. Concentre-se no trabalho, concentre-se em animais. Eles, pelo menos, não partem seu coração. Uma placa de madeira marcou a entrada do Silverhead Ranch, quando ela se virou para a garagem de cascalho. A primeira impressão de Amelia foi de vastidão. As colinas roladas se estendiam o mais longe que podia ver, pontilhadas de gado pastoreando. Uma fazenda de 2 andares ficava à distância, desgastada, mas resistente. Com um grande celeiro vermelho nas proximidades, ela estacionou o carro em frente à casa e saiu o ar fresco da manhã enchendo os pulmões. Por um momento, ela ficou ali, levando tudo. O silêncio foi diferente aqui. Não a ausência de som, mas um tipo diferente de plenitude. Os pássaros cantam, folhas farfalhando, a baixa distante do gado. A porta de tela da fazenda se abriu. Uma mulher nos anos 60 saiu na varanda, enxugando as mãos no avental. Você deve ser o estagiário veterinário, ela gritou com um sorriso caloroso. Eu sou Marta Governanta Entrei, querido. Você deve estar cansado depois daquela longa viagem. Amelia sorriu de volta, agradecida pelas boas-vindas amigáveis. Eu sou Amelia. Obrigado por me receber. Marta a levou a uma cozinha aconchegante que cheirava a pão fresco e café. Eu tenho seu quarto pronto para cima. Noah está checando o rebanho, mas ele deve voltar para o almoço. Ele não fala muito, então não leve isso para o lado pessoal. Noah Callahan, o dono de Silverhead, explicou Marta, derramando a Amelia uma xícara de café. Bom homem, mas se mantém hoje em dia. Passou por muita coisa. Amelia assentiu, não querendo arrancar. Ela estava aqui para trabalhar com animais, não se envolver na vida pessoal de ninguém. Seu próprio coração estava muito machucado por isso. Depois de se instalar em seu quarto, um espaço simples, mas confortável com vista para as pastagens, os amélios transformados em jeans e botas de trabalho. Ela estava ansiosa para começar, para preencher sua mente com novas tarefas e responsabilidades. Marta estava colocando a mesa para o almoço quando a porta dos fundos se abriu. Um homem alto entrou, removendo seu chapéu empoeirado de cowboy. O primeiro pensamento de Amelia foi que ele parecia esculpido na própria terra, menos gorda, desgastada e não fudida. Seus cabelos escuros eram um pouco longos demais, seu rosto bronzeado de trabalhar ao ar livre. Ele parecia ter cerca de 30 anos, mas seus olhos pareciam mais velhos de alguma forma. Noah, disse Marta. Esta é Amelia Duarte, a estagiária veterinária da cidade. Esses olhos, um azul profundo e tempestuoso, se viraram para ela, avaliando. Ele deu um aceno curt, Senhorita Duarte. Espero que você esteja pronto para trabalhar. Eu sou, Amelia respondeu, estendendo a mão dela. E por favor, me chame de Amelia. Ele hesitou antes de sacudir a mão dela brevemente. A palma da mão era difícil de calos. Seu primeiro dia começa depois do almoço. Vou como você em torno da propriedade. Temos 60 cabeças de gado, alguns cavalos, galinhas e alguns gatos de celeiro que acham que administram o lugar. Sua voz era profunda e prática, sem calor ou bem-vindo. Mas Amelia não tinha procurado calor. Ela veio trabalhar, curar, esquecer. Estou ansioso por isso, disse ela simplesmente. O almoço foi um caso tranquilo. Marta tentou manter a conversa fluindo, perguntando a Amelia sobre a cidade e seu treinamento como veterinário. Noah comeu silenciosamente, sua atenção aparentemente focada em algo distante. Então, o que fez você escolher um estágio rural? Marta perguntou enquanto serviu uma torta de maçã para a sobremesa.
Amelia hesitou. Eu queria uma mudança, Tace, e eu gostaria de expandir minha experiência além de pequenos animais domésticos. Bem, você certamente conseguirá isso aqui, disse Marta com uma risada. No mês passado, Noah teve que ajudar a entregar bezerros duplos no meio de uma tempestade. Noah ficou abruptamente. Se você terminar, devemos começar o passeio. Do lado do fora, o sol da tarde aqueceu o ar enquanto Noé levava Amelia em direção ao celeiro. Seus passos foram longos e ela teve que andar rapidamente para acompanhar. O armário de remédios fica na sala dos fundos do celeiro, explicou, seu tom comercial. O Dr. Wilson vem 2 vezes por mês para check-ups programados, mas você lidará com qualquer problema do dia a menos dia. Espero que você mantenha um registro detalhado de quaisquer tratamentos ou medicamentos que você administrar. Claro. Amelia assentiu fazendo notas mentais. O celeiro era maior do que parecia de fora, com barracas para cavalos de um lado e uma área para gado doente ou ferido do outro. Tudo foi meticulosamente organizado, desde as caixas de alimentação até os suprimentos médicos. Você manteve tudo em ótimas condições, observou Amelia. Noah olhou para ela, um lampejo de alguma coisa menos prus, talvez menos, cruzando seu rosto antes de desaparecer. Meu irmão e eu construímos a maior parte disso. Ele era bom com as mãos. Era? O tempo passado estava pendurado no ar entre eles. Antes que Amelia pudesse responder, um chorão suave veio de uma das barracas. Noah a levou a uma bela égua castanha, seu estômago visivelmente inchado com a gravidez. Isso é bordo. Ela é vencida em cerca de 3 semanas. Você vai querer ficar de olho nela. Amelia se aproximou do cavalo lentamente, falando em tons suaves. Maple acalmou sua mão suavemente. Ela é linda. Este é seu primeiro potro? Noah assentiu. Segundo. O primeiro correu bem, mas você nunca sabe. Vou verificar diariamente, prometeu Amelia. Eles continuaram a turnê, com Noah apontando várias áreas do rancho. A caneta de parto, o galpão do equipamento, o galinheiro, as pastagens de pastagem que se estendiam sobre as colinas. Ao longo de tudo, sua maneira permaneceu, distante, profissional. Não tá frio, exatamente, mas fechado, como se uma parede estivesse entre ele e o resto do mundo. À medida que a tarde passava, Amelia começou a ver o que Marta significava. O rancho era bonito, as operações bem administradas, mas havia peso no ar, um silêncio que parecia costurado nas paredes da casa e do celeiro. Ele se agarrou a Noé como uma sombra. O pasto distante é cerca de 1 milha dessa maneira, disse Noah, apontando para o norte. Se você precisar ir lá fora, sempre pegue o ATV. Às vezes o serviço celular cai no vale. Eu entendo, disse Amelia. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Noah olhou para ela por um longo momento. Sua expressão ilegível. Apenas faça seu trabalho, mantenha os animais saudáveis e vamos nos dar bem. Com isso, ele se virou e caminhou em direção à casa, deixando Amelia sozinha pelo celeiro. A mensagem ficou clara. Mantenha sua distância. Faça o seu trabalho. Não faça perguntas. Isso a combinava muito bem. Ela não estava aqui para fazer amigos ou conexões. Ela estava aqui para curar suas próprias feridas, para encontrar um pouco de paz no trabalho duro e na rotina, para escapar do eco das palavras de Richard. Acho que nunca te amei. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo com Marta, Noah levou o prato para o escritório. Amelia assento-se no balanço da varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e laranja. A vastidão da terra a intimidou e a confortou. Aqui, sob esse enorme céu, seus problemas pareciam menores de alguma forma. A porta da tela rangeu e Marta se juntou a ela, oferecendo uma xícara de chá. Linda, não é? A mulher mais velha disse, acenando para o pôr do sol. É incrível, concordou Amelia. Tão diferente da cidade. Marta se estabeleceu em uma cadeira de balanço. Noah costumava sentar aqui todas as noites com seu irmão, Sam. Eles conversavam sobre o dia deles, faziam planos para o rancho. Esses meninos eram tão próximos quanto 2 ervilhas em uma vagem. Amelia hesitou e perguntou suavemente: o que aconteceu com Sam? O rosto de Marta ficou triste. Acidente há 2 anos. Eles estavam consertando o teto do celeiro quando Sam caiu. Noah estava ali, mas não conseguiu salvá-lo. Ela suspirou profundamente. Noah não tem sido o mesmo desde então. Culpa. Se, embora não houvesse nada que ele pudesse ter feito, isso é terrível, Amelia murmurou, seu coração doendo pelo homem que carregava esse fardo. O rancho era o sonho deles, você vê. Eles o construíram de quase nada. Agora Noah mantém. Trabalha do amanhecer até o anoitecer. Mas a alegria desapareceu. Marta olhou para Amelia. Então, não tome seu jeito pro lado pessoal. Ele é apenas sobrevivendo. Amelia assentiu.
entendendo muito bem o que significava simplesmente sobreviver a cada dia. Não era isso que ela mesma estava fazendo? Eu não vou, ela prometeu. Naquela noite, deitada em sua cama ouvindo os sons desconhecidos do campo, Amelia pensou em Noah Callahan, um homem que perdeu não apenas seu irmão, mas seu sonho, seu propósito. Ela reconheceu o olhar em seus olhos. Agora era o mesmo vazio que viu em seu próprio espelho todas as manhãs. Duas pessoas quebradas, compartilhando o mesmo espaço, mas os mundos separados. Os próximos dias caíram em um ritmo. Amelia acordou cedo, tomou café da manhã com Marta e depois começou suas rondas, escondendo o bordo da égua grávida, examinando qualquer gado que mostrasse sinais de angústia, mantendo notas detalhadas no diário de bordo. Noah sempre trabalhando em algum lugar da propriedade, consertando cercas, movendo gado, reparando equipamentos. Eles falaram apenas quando necessário, trocas breves sobre os animais ou as tarefas do dia. Na quarta manhã, em Silver Ridge, Amelia estava checando as galinhas quando notou uma vaca afastada dos outros no pasto mais próximo. Algo sobre sua postura a preocupou. Ela pegou sua bolsa médica e se aproximou para dar uma olhada mais de perto. A novilha, menos uma dos mais jovens, estava respirando pesadamente, seus times se esforçando com esforço. Com um crescente alarme, Amelia percebeu que o animal estava em trabalho de parto, muito antes do esperado. Fácil, garota, ela murmurou, aproximando-se lentamente. Um exame rápido confirmou sua suspeita. A novilha estava realmente em trabalho de parto, e não estava indo bem. O bezerro foi posicionado incorretamente, e a mãe estava angustiada. Amelia olhou em volta. Noé não estava à vista. Ele mencionou no café da manhã que estaria checando as cercas de pasto distante naquela manhã. Não havia tempo para procurar. Por ele, respirando fundo, ela correu para o celeiro para suprimentos, toalhas de limpeza, correntes obstétricas, lubrificante, desinfetante. Suas mãos tremeram um pouco quando ela reunia tudo, mas sua mente estava clara. Era para isso que ela foi treinada. Foi por isso que ela estava aqui. Ela conseguiu guiar a novilha em dificuldades, no celeiro, e entrar em uma barraca limpa com palha fresca. O animal estava assustado, os olhos rolando branco de dor e medo. Eu sei. Amelia acariciava o lado da novilha. Mas vamos passar por isso juntos? Ajoelhando-se na palha, Amelia iniciou o difícil processo de reposicionar a panturrilha. Sua prática na cidade não a havia preparado para isso, menos a tensão física, o peso da responsabilidade. Mas o básico foi o mesmo. Avaliação cuidadosa, intervenção gentil, mas firme, monitoramento constante da mãe e do bebê. O tempo parecia desacelerar. O mundo estreitou, se apenas ao celeiro, a palha, os animais em dificuldades e suas próprias mãos constantes. O suor como miçangas na testa, e seus braços doíam de esforço. Mas lentamente, gradualmente, ela sentiu o bezerro mudar para a posição correta. É isso, ela encorajou, tanto para a novilha quanto para si mesma. Você está indo muito bem, só um pouco mais. Com orientação cuidadosa e tração gentil, Amelia ajudou quando a novilha empurrou e se esforçou. Finalmente, com uma onda de líquidos, os cascos dianteiros do bezerro apareceram, depois o nariz, e em seguida, com um poderoso esforço poderoso da mãe, toda a panturrilha deslizou para a palha, exausta, mas emocionada. Amelia rapidamente limpou as vias aéreas do recém-nascido e esfregou vigorosamente com uma toalha para estimular a respiração. Por um momento aterrorizante, o bezerro ficou parado. Então deu um pequeno arrepio e tirou o primeiro fôlego. Sim, Amelia chorou, lágrimas de alívio surgindo nos olhos. Ela continuou esfregando a panturrilha, verificando seus vitais, garantindo que ele estava respirando corretamente. Ela estava tão focada no recém-nascido que não ouviu a porta do celeiro aberta. Não percebeu mais ninguém até que uma sombra caísse sobre o canudo. Noah ficou lá, seu rosto apertado com preocupação, respirando com força como se ele corresse até o pasto distante. Trabalho precoce, explicou Amelia, não olhando para o bezerro. O bezerro estava mal representado, mas eu consegui reposicionar. Lu, ambos estão indo bem agora. Ela sentou-se nos calcanhares, de repente ciente de como ela deve parecer menos a esperança escapando de seu rabo de cavalo. Roupas manchadas de fluidos de nascimento, rosto de lágrimas e suor. Mas quando ela olhou para Noah, ela não pôde ajudar o sorriso exausto que se espalhou pelo rosto. O bezerro estava vivo. A mãe estava segura. Ela fez isso. Noah olhou para ela por um longo momento, sua expressão mudando de preocupação para algo completamente diferente, menos algo mais suave, quase se perguntando. Ajoelhou-se ao lado dela no canudo, examinando suavemente o bezerro recém-nascido, que agora estava tentando levantar a cabeça vacilante. É uma mulher, ele disse suavemente.
bom tamanho, apesar de estar cedo. A novilha se virou para vê-la, fazendo sons suaves de preocupação materna. Noah ajudou a posicionar o bezerro para que a mãe pudesse começar a limpá-lo. Um processo de ligação natural. Então ele se virou para Amelia, seus olhos nunca saindo dela. Havia algo diferente neles agora, um calor, uma luz que não havia. Estudou lá antes. Você não apenas trouxe vida a este celeiro hoje, ele murmurou, sua voz baixa e cheia de emoção. Você também trouxe de volta para mim. As palavras pendiam no ar entre eles, cruas e inesperadas. Amelia sentiu suas bochechas niveladas, e ela riu nervosamente, sem saber como responder a uma abertura repentina do homem que mal falou 10 frases. A ela, em 4 dias. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, disse ela, escovando palha de seus jeans. Mas Noah balançou a cabeça. Não. O que você fez foi extraordinário. Ele estendeu a mão, hesitou e depois enfiou um fio de cabelo atrás da orelha. Obrigado. O toque, por assim dizer, enviou um calor inesperado através de Amelia. Por um momento, eles simplesmente se entreolharam, algo não dito passando entre eles. Então o bezerro emitiu um pequeno som de balado, quebrando o feitiço. Noah limpou a garganta e se levantou, oferecendo a Amelia sua mão. Vamos lá. Você deve ser limpo. Vou garantir que eles estejam resolvidos. Amelia pegou a mão, deixando-o puxar, lá de pé. Suas pernas se sentiram trêmulas depois de ajoelhar. Se por tanto tempo, Diva monitora-os por um tempo, verifique se as enfermeiras da bezerro, disse ela. Noah assentiu. Vamos fazer isso. Juntos, enquanto estavam sentados na palha, observando a mãe e o bebê Bundy. Amelia sentiu algo mudando no ar ao redor do Silver Ridge Ranch. O peso não havia desaparecido, mas havia clareado de alguma forma, e quando Noah Callahan olhou para ela agora, ela não viu mais o vazio nos olhos dele, ela viu o primeiro brilho fraco da esperança. Os dias que se seguiram ao nascimento do bezerro trouxeram mudanças sutis, mas inconfundíveis no Silver Ridge Ranch. O mais perceptível estava no próprio Noé. A parede que ele construiu ao redor de si não havia caído, mas havia rachaduras nela agora. Momentos quando a luz brilhava. Na manhã após a entrega, Amelia desceu para o café da manhã para encontrar Noah já à mesa, uma xícara de café nas mãos. Quando ela entrou, ele olhou para cima e fez algo que ela não tinha visto antes. Ele sorriu. Era pequeno, apenas uma leve curva para cima de seus lábios, mas transformou seu rosto. Manhã, disse ele. Coffee é fresco. Martha, ocupada no fogão, atirou em Amelia um olhar surpreso. Obrigado, respondeu Amelia, se derramando uma xícara. Pensei em verificar o bezerro e a mãe dela logo. Já fiz, disse Noah. Eles estão bem. Eu os mudei para a banca maior. Pensei que você pode querer. Não me... Amelia parou com sua caneca de café até os lábios. No mai obesero? Noah assentiu, seus olhos encontrando os dela. Você a trouxe para o mundo. Parece certo que você deve nomear. Lá. Vou ter que pensar sobre isso, disse Amelia tocada pelo gesto. Martha colocou pratos de ovos mexidos e bacon na frente deles, seus olhos disparando entre Noé e Amelia com curiosidade indisfarçada. Estou saindo para verificar a linha Western Fence hoje, disse Noah enquanto comia. Pensei que você poderia querer ir junto, poderia mostrar mais da propriedade. Novamente, Amelia ficou surpresa. Até agora, Noé parecia contente em deixar lá trabalhar de forma independente, seus caminhos cruzando somente quando necessário. Eu gostaria disso, disse ela. Após o café da manhã, eles levaram a caminhonete de Noah pelas estradas de terra, que atravessaram os confins do rancho. A manhã estava nítida e clara. Os campos se estendem em todas as direções sob um vasto céu azul. Noah dirigiu com uma mão no volante, o outro braço apoiado na janela aberta. Ele parecia mais relaxado do que Amelia já o tinha visto. Há quanto tempo você é um veterinário? Ele perguntou, quebrando um silêncio confortável. Eu me formei há 2 anos, respondeu Amelia. Trabalho em uma clínica de pequenos animais. Na cidade desde então você é bom. O que você fez ontem, não todo veterinário teria lidado com isso tão bem, especialmente sem ajuda. Amelia sentiu um pouco de orgulho com suas palavras. Obrigado. Fiquei nervoso, mas sabia o que precisava ser feito. É assim que está aqui, disse Noah, seus olhos na estrada à frente. Você faz o que precisa fazer mesmo quando está com medo. A verdade simples de suas palavras ressoou com ela. Não. Era isso que ela estava tentando fazer agora com sua vida, fazendo o que precisava ser feito. Mesmo através do medo e da dor, eles pararam no topo de uma colina que ignorava um pequeno lago, sua superfície brilhando à luz do sol. Meu lugar favorito no rancho, disse Noah, desligando o motor. Sam e eu costumávamos pescar aqui quando crianças, antes que essa terra fosse nossa. Foi a primeira vez que ele mencionou seu irmão voluntariamente. Amelia permaneceu quieta.
sentindo que tinha mais a dizer. Sempre sonhamos em possuir este lugar, continuou ele, com a voz suavizando com memória. A família Miller possuía então o homem que Miller nos deixou pescar e montar cavalos aqui. Quando ele decidiu vender, juntamos tudo o que tínhamos para um adiantamento. Há quanto tempo foi isso? Amelia perguntou. 8 anos. Nessa era, apenas crianças, na verdade. Eu tinha 22, Sam tinha 20 anos, todo mundo disse que éramos loucos. Um fantasma de um sorriso cruzou seu rosto. Talvez estivéssemos, mas fizemos funcionar. Amelia olhou para a bela terra ao seu redor, tentando imaginar como deve ter sido. 2 jovens irmãos com um sonho, trabalhando para construir algo juntos. É incrível o que você realizou, disse ela sinceramente. Noah se virou para olhar lá, seus olhos azuis procurando seu rosto. Foi incrível. Agora é apenas terra e animais. Ele parou. Pelo menos, é assim que se sentiu até ontem. O peso de suas palavras pendurou no ar entre eles. Amelia sentiu uma vibração no peito sem saber como responder. Antes que ela pudesse falar, Noah abriu a porta dele. Vamos lá. Há algo que eu quero te mostrar. Eles caminharam pela beira do lago até chegarem a um grande carvalho. Esculpada em seu porta-menos-malas havia 2 conjuntos de iniciais. NC e EC. Sam e eu esculpíamos isso no dia em que assinamos os papéis para o rancho No Explicated, passando os dedos sobre as cartas desgastadas. Prometeu um ao outro que envelhecemos aqui, observando nossos filhos e netos correrem em torno desses campos. A dor em sua voz era crua, imediata. Amelia sentiu lágrimas picar seus olhos. Sinto muito, Noah. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois se virou para encarar lá. O que trouxe você aqui, Amelia? E não diz que foi apenas para a experiência. Há algo mais. Frank, de sua pergunta, a pegou desprevenida. Mas havia algo nesse lugar sobre o próprio Noah, que a fez querer ser honesta. Eu precisava escapar. Ela admitiu. Meu noivo é Senai Fiansbrook, nosso Novag, há 3 semanas. 5 anos juntos. E ele decidiu que não me amava mais. Dizer isso em voz alta ainda doeu, mas menos do que antes. A perda dele, disse Noé, simplesmente seus olhos nunca deixando os dela. Amelia sorriu tristemente. Talvez. Mas isso me fez perceber que eu estava vivendo seu sonho, não o meu. O apartamento da cidade, os círculos sociais, o futuro que ele planejou menos ninguém jamais. Sentiu certo. Eu simplesmente não tive a coragem de admitir. E eu agora não tenho certeza de qual é o meu sonho, mas sei que preciso encontrá-lo. Noah assentiu, compreendendo em seus olhos. Bem, Silver Ridge é um bom lugar para descobrir as coisas. Nada além de tempo e espaço para pensar. Eles voltaram para o caminhão em silêncio confortável. Algo mudou entre eles, um reconhecimento mútuo da dor, mas também de resiliência. Naquela noite, depois do jantar, Noah surpreendeu Amelia novamente, convidando menos a se juntar a ele na varanda dos fundos. 2 cadeiras de balanço enfrentaram o sol poente, e entre elas havia uma pequena mesa com 2 canecas de café. Marta diz que você pega com creme, sem açúcar, disse ele enquanto se sentava. Isso mesmo, respondeu Amelia. Tocou que havia notado. Eles balançaram suavemente quando o sol afundou, pintando o céu em laranjas e rosa brilhantes. A partir daqui eles podiam ver o celeiro, os campos além e, à distância, o lago que haviam visitado anteriormente. Eu tenho pensado em um nome para o bezerro, disse Amelia depois de um tempo. Sim, ter esperança. Ela se virou para olhar. Para ele eu gostaria de chamar lá de esperança. Os olhos de Noé encontraram os dela, entendendo o significado. Esperança, ele repetiu suavemente. Eu gosto disso. Nos dias que se seguiram, surgiu uma nova rotina. As manhãs eram para trabalho individual, Amélio com seus deveres veterinários, Noah com as infinitas tarefas de administrar o rancho, mas cada vez mais, eles encontraram razões para trabalhar juntas. Noah pedia sua ajuda para mover gado ou verificar os cavalos. Amelia se juntava a ele em reparos em cerca, entregando-lhe ferramentas e aprendendo o básico da manutenção do rancho. E todas as noites eles se sentavam na varanda com café, observando o sol se pôr e conversando, às vezes sobre seu passado, às vezes sobre os eventos do dia, às vezes sobre nada. Marta observou essas mudanças com satisfação silenciosa, embora nunca tenha comentado diretamente. Mas Amelia pegaria sorrindo para si mesma, enquanto preparava o jantar, cantarolando músicas que Amelia não reconheceu. Uma semana após o nascimento do bezerro, Noah sugeriu que eles saíssem para verificar o gado no pasto distante. A cavalo? Amelia perguntou, tentando esconder seu nervosismo. Sua experiência com cavalos foi limitada a exames e tratamentos básicos. Noah sorriu, parecendo desfrutar de seu desconforto.
Melhor maneira de ver o rancho. Não se preocupe, eu lhe darei a égua mais gentil que temos. Uma hora depois, eles estavam montando lado a lado ao longo de uma cordilheira que oferecia vistas de toda a propriedade. Amelia havia sido instável no começo, mas sua confiança crescia a cada minuto que passava. A égua, menos um cinza manchado chamado Willow, pareceu sentir sua inexperiência e se moveu com degraus cuidadosos e deliberados. Você é natural, disse Noah, observando menos a Amelia Hill. Acho que não, mas estou tentando não cair, pelo menos. Isso é tudo o que qualquer um pode fazer, ele respondeu. Então, mais seriamente, você sabe, é tudo o que tenho feito nos últimos 2 anos. Tentando não cair. Apenas sobrevivendo dia a dia. Amelia olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em sua expressão. E agora? Ele encontrou o olhar dela, seus olhos refletindo o azul do céu acima deles. Agora estou começando a lembrar como é realmente viver. A simples honestidade de suas palavras tocou algo profundamente dentro dela. Desde que chegou a Silver Ridge, a constante dor da rejeição de Richard havia entrado. Em seu lugar havia um crescente senso de possibilidade, de um futuro ainda não escrito. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao pasto distante, Noah desmontou para verificar. Um novo bezerro. Amelia o observou trabalhar, admirando a maneira gentil de lidar com os animais, a confiança em seus movimentos. Seu irmão ficaria orgulhoso, disse ela silenciosamente quando ele voltou ao cavalo, de como você manteve o rancho funcionando. Noah olhou para ela, surpresa e gratidão se misturando em sua expressão. Obrigado por dizer isso. Naquela noite, uma tempestade entrou, trazendo folhas de chuva que batiam no telhado e flashes de raios que iluminavam a casa da fazenda, em stark rajadas brancas. Incapaz de dormir, Amelia desceu as escadas para um copo de água. Ela ficou surpresa ao encontrar Noah na cozinha, sentada à mesa com uma caneca entre as mãos, olhando para as janelas com cílios de chuva. Não conseguia dormir? Ela perguntou, entrando na sala. Ele olhou para cima, não assustado, como se estivesse esperando ela. Sam tinha medo de tempestades. Mesmo quando adulto, costumava ir à cozinha e fazer chocolate quente até passarem. Ele sorriu para a memória. Eu ainda não consigo dormir através deles. Amelia se sentou em frente a ele, desenhada pelo raro vislumbre de seu passado. Minha irmã e eu costumávamos construir fortes sob a mesa de jantar durante tempestades. Nossa mãe fingia não notar os lençóis e travesseiros desaparecidos. Você tem uma irmã? Sim, Emma. Ela é 2 anos mais nova, vive na Califórnia agora. Não falamos tanto quanto deveríamos, Noah sentiu. A família é complicada. É, Amelia concordou. Seus pais vivem por perto? Não. Papai, faleceu quando eu tinha 17 anos. Mamãe se casou novamente e se mudou para a Flórida. Ela liga uma vez por mês, mas nunca gostou da vida do rancho. Ele tomou um gole de sua caneca. Este lugar sempre foi mais o sonho de Sam do que o dela. E o seu? Amelia perguntou. Foi o seu sonho também? Ou apenas o dele? Noé considerou a questão, seus olhos pensativos. Se meu... No começo eu estava seguindo Sam menos, ele sempre foi o visionário, aquele com grandes ideias, e o era a prática, descobrindo como fazer seus sonhos funcionarem. Ele olhou em volta da cozinha, na casa que havia construído. Mas em algum lugar ao longo do caminho eu me apaixonei por esta terra como esta vida. Tornou-se o meu sonho também. Um estrondo alto de trovão sacudiu a casa, fazendo Amelia pular. Noah sorriu. Chocolate quente ele ofereceu. E o faco isso. Melhor do que Sam jamais fez. Ela devolveu o sorriso dele. Eu gostaria disso. Quando Noah se movia pela cozinha, aquecendo o leite e medindo o cacau, Amelia ficou impressionada com o quão diferente ele parecia do homem fechado que conheceu. Há menos de 2 semanas. Havia uma facilidade de seus movimentos agora, uma leveza que não havia estado lá antes. Quando ele entregou a ela uma caneca fumegante, os dedos escovaram, enviando um pequeno choque de consciência através dela. Seus olhos se encontraram e, por um momento, não se moveram. Outro lampejo de raios iluminou a cozinha, quebrando o momento. Eles se acomodaram à mesa, bebendo seu chocolate quente enquanto a tempestade se espalhava do lado de fora. Conte-me sobre ele, disse Amelia suavemente. Sobre Sam. Noah parecia surpreso, então agradecido. As pessoas geralmente evitavam mencionar Sam, com medo de causar dor. Mas Amelia entendeu que às vezes o maior conforto vem de falar os nomes daqueles que perdemos, de compartilhar suas histórias. Ele foi a melhor pessoa que eu já conheci, começou Noah, sempre rindo, sempre vendo o bem nas pessoas. Ele poderia conversar com qualquer um menos o banqueiro que aprovou nosso empréstimo, o velho rancher rabugento ao lado, o garoto tímido da loja de feeds. Todos amavam Sam.
Quando a tempestade se afastou gradualmente, Noah compartilhou história após história sobre seu irmão, aventuras na infância, contratempos adolescentes, os triunfos e os desafios de construir o rancho juntos. Algumas histórias o fizeram rir, outras trouxeram um brilho de lágrimas aos seus olhos, mas todos foram contados com amor. E Amelia ouviu, fazendo perguntas, rindo das partes engraçadas, oferecendo um entendimento tranquilo durante os dolorosos. No compartilhamento da memória de Sam, algo precioso estava sendo reconstruído, menos a capacidade de não se lembrar de alegria. Não apenas pesar. Dona estava quebrando, a tempestade se foi há muito tempo quando eles finalmente ficaram em silêncio. A cozinha estava cheia de um silêncio tranquilo, do tipo que vem depois da catarse. Obrigado, disse Noah simplesmente. Amelia alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão. Obrigado por compartilhá-lo comigo. Seus dedos entrelaçados, nem com pressa de deixar ir. Os próximos dias foram preenchidos com uma nova consciência, uma consciência elevada um do outro. Seus dedos escovavam quando passavam ferramentas, seus olhos se encontravam no celeiro, permanecendo um momento a mais do que o necessário. Cada ponto de contato parecia acusado de possibilidade. Eles nunca falaram daquela noite na cozinha, da manutenção manual que parecia tão natural, tão certa, mas pairava entre eles, não reconhecido, mas inegável. Uma tarde, enquanto checava o bordo da égua grávida, Amelia olhou para cima e encontrou Noah observando menos a da porta do celeiro, uma expressão ilegível no rosto. O que? Ela perguntou, de repente constrangida. Ele balançou a cabeça um pouco. Nada. Apenas, eu me acostumei a tê-lo aqui. A simples admissão fez seu coração pular. Eu me acostumei a estar aqui, mas a realidade pendurada não dita entre eles. Seu estágio era temporário. Em menos de 2 semanas ela retornava à cidade, ao seu trabalho na clínica de pequenos animais. A vida que colocava em espera. Mais tarde naquele dia, Noah perguntou se ela queria sair para verificar a Esperança, o bezerro que eles entregaram. O animal jovem foi movido com a mãe para se juntar ao rebanho principal no pasto leste, enquanto eles cavalgavam lado a lado. Amelia se viu estudando o perfil de Noah, menos a linha da mandíbula forte, os olhos que começaram a enrugar nos cantos. Quando ele sorriu, a fechadura dos cabelos escuros que caíam na testa. Eu a encontrei, disse Noah, apontando para onde a Esperança estava ao lado de sua mãe. Saudável e ficando mais forte a cada dia, eles desmontaram, e Noah liderou o caminho para um grande carvalho que fornecia sombra do sol da tarde. A partir daqui, eles podiam assistir o rebanho pastando pacificamente. Ela está indo tão bem, disse Amelia com orgulho, sentando-se de costas contra o tronco da árvore. Noah sentou-se ao lado dela, mais perto do que o habitual. Obrigado a você. Fizemos isso juntos, ela o corrigiu. Ele se virou para olhar. Para ela, sua expressão séria, Amelia. O que acontece quando seu estágio termina? A pergunta que ela estava evitando. Volto para a cidade. De volta ao meu trabalho. É isso que você quer? Ela olhou para os campos de rolagem, para o grande céu acima deles, na vida em que vislumbrou nas últimas 2 semanas. Eu não sei mais. Noah ficou quieto por um longo momento. Então, hesitantemente, ele estendeu a mão e pegou a mão dela. Estou sozinha há muito tempo. Depois que Sam morreu, desliguei tudo, todos os sentimentos, todas as conexões. Foi mais fácil assim. Seu polegar traçou círculos na palma da mão. Então você apareceu, ajoelhando-se naquele celeiro, trazendo a vida de volta a este lugar. Oh! O coração de Amelia bateu no peito enquanto ela olhava nos olhos dele. Noé, você me perguntou uma vez se esse rancho era o meu sonho, continuou ele. Foi? É. Mas os sonhos mudam, evoluem. Agora tô começando a sonhar com outras coisas também. O ar entre eles parecia engrossar, acusado de palavras não ditas e anseios não realizados. Noah se inclinou para mais perto, seus olhos fazendo uma. Amelia respondeu, fechando a distância entre eles. Seu primeiro beijo foi gentil, provisório, uma exploração cuidadosa. Mas quando a mão de Amelia se moveu para sua bochecha, Noah aprofundou o beijo, puxando menos-a para mais perto. Anos de solidão e semanas de crescente atração culminando neste momento perfeito. Quando Day finalmente se separou, ambos respirando pesadamente. Noah descansou a testa contra dela, os olhos se fecharam. Eu não esperava você, ele sussurrou. Eu não estava procurando por isso. Nem eu era, admitiu Amelia. Eu vim aqui para escapar, para não encontrar algo. Noah. Ele escovou um fio de cabelo do rosto dela, seu toque reverente. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós, ela ecoou, inclinando-se para beijá-lo novamente. Eles ficaram sob o carvalho por horas, conversando, beijando, planejando e abandonando os planos, simplesmente ficando juntos no momento. O futuro, menos com todas as suas complicações e incertezas,
poderia esperar. Por enquanto havia exatamente isso, duas pessoas encontrando cura nos braços um do outro. Quando o sol começou a se pôr, virando o céu para disparar acima deles, Noah segurou Amelia perto, com o queixo descansando no topo da cabeça dela. Você sabe o que Sam diria se pudesse nos ver agora? Ele perguntou, sua voz estrondando no peito. O que? Sobre o maldito tempo, irmão, Noah riu. Ele sempre dizia que eu precisava de alguém para sacudir meu mundo. Ele nunca conheceu a mulher que faria isso? Amelia sorriu contra o peito, sentindo uma conexão não apenas para Noé, mas com o irmão que ele tanto amava. Eu acho que teria gostado de Sam. Ele teria adorado você, disse Noah com certeza. Quase tanto quanto estou começando. As palavras tão simplesmente declaradas, mas tão profundas, trouxeram lágrimas aos olhos de Amelia. 2 semanas atrás. Ela chegou ao Silverhead Ranch com o coração partido e os sonhos quebrados. Agora, contra todas as expectativas, ela estava encontrando pedaços de si mesma que nem sabia que estavam faltando, e descobrindo que seu coração tinha mais capacidade de amor do que jamais imaginou. Enquanto voltavam à fazenda, lado a lado, no anoitecer, Amelia não pôde deixar de se perguntar o que as próximas 2 semanas trariam menos e o que aconteceria quando essas 2 semanas tivessem acabado, pela primeira vez em sua vida. O futuro parecia aterrorizante e cheio de possibilidades. Manhã seguinte ao beijo debaixo do carvalho, Amelia acordou com uma leveza em seu coração que ela não sentia há meses. A luz solar escorreu pelas cortinas de seu quarto, pintando padrões no chão de madeira. Por um momento ela ficou quieta, repetindo as memórias de ontem, menos o toque gentil de Noah. A maneira como seus olhos se suavizaram quando ele olhou para ela, a sensação de finalmente estar exatamente onde ela pertencia. Então a realidade se intrometeu. Ela pertencia aqui, porém. Em 10 dias seu estágio terminaria. Em 10 dias ela era esperada de volta à clínica da cidade, onde uma posição e uma vida esperavam por ela. Com um suspiro, ela saiu da cama e se vestiu para o trabalho do dia. Qualquer que seja o futuro, ela aproveitaria ao máximo esses dias, preciosos em Silver Ridge. No andar de baixo, a cozinha estava cheia do aroma de café fresco e rolos de canela. Martha estava no fogão, cantarolando para si mesma enquanto virava bacon. Quando Amelia entrou, a mulher mais velha se virou com um sorriso conhecedor. Bom dia, querida. Durma bem? Sim, obrigado, respondeu Amelia, sentindo suas bochechas aquecidas, sob o olhar perceptivo de Martha. Noah já está checando o rebanho, disse Martha, colocando uma caneca de café nas mãos de Amelia. Disse para dizer que ele o encontraria pelo celeiro às 9. Algo sobre o bordo que precisa de um check-up. Amelia sentiu, grata pela normalidade do trabalho para fundamentar suas emoções rodopiantes. Vou sair depois do café da manhã. Martha colocou um prato de comida na frente dela e depois sentou-se sobre a mesa. Espero que você não se importe com o meu ditado, mas é bom ver Noah sorrindo de novo. Este lugar está quieto demais, triste demais por muito tempo. Ele passou por tanto, disse Amelia suavemente. Sim, ele tem. Perder Sam quase o destruiu. Os olhos de Martha ficaram distantes com memória. Eu conheço esses meninos desde que eles estavam no joelho de um gafanhoto. Observei-os crescer, construir esse lugar do nada. Ela alcançou o outro lado da mesa e deu um tapinha na mão de Amelia. Eu não vi Noah olhar para ninguém da maneira que ele olha para você desde antes do acidente. Amelia engoliu em seco, incerto como responder. Eu me preocupo com ele, Martha. Eu sei que você faz, querida. É isso que me preocupa. O rosto da mulher mais velha ficou sério. Você está saindo em breve. A declaração simples estava pendurada no ar entre eles. Impossível de negar. Eu sei, Amelia sussurrou. Martha apertou a mão dela. Apenas tenha cuidado com o coração dele, Amelia. E com o seu próprio. Corações de cura são coisas frágeis. Com essas palavras ecoando em sua mente, Amelia terminou o café da manhã e saiu para o celeiro. A meta estava nítida e clara com a promessa de calor no final do dia. Ao se aproximar do celeiro, ouviu a voz de Noah, baixa e gentil, conversando com um dos cavalos. Ela parou na porta. Observando-o, ele ficou na barraca de Maple, passando um pincel sobre o casaco de égua grávida, falando suavemente com ela, o tempo todo. A visão fez o coração de Amelia inchar. Este foi o verdadeiro Noah Kalahanana, o homem que ela conheceu. Mas essa alma gentil que se importava tão profundamente como se sentisse a presença dela, ele olhou para cima. Quando ele a viu, seu rosto se transformou com um sorriso que chegou até os olhos dele. Manhã, disse ele, colocando o pincel e caminhando em sua direção. Manhã, ela respondeu, de repente tímida. Ele parou na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Por um momento, eles simplesmente se entreolharam, ambos incertos de como navegar neste novo território. Então Noah estendeu a mão
e pegou a mão dela, seus dedos indicados entrelaçados com a dela. Eu tinha medo de sonhar ontem, ele disse. Suavemente, Amelia apertou a mão. Não é um sonho. Ele se inclinou e a beijou. Um bom dia gentil que cumpriu a promessa demais. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo. Maple tá pronta para o check-up, disse Noah, não deixando de lado a mão dela enquanto caminhavam em direção à barraca da égua. Acho que ela está chegando perto. Talvez uma semana, mais ou menos. Amelia assentiu, entrando facilmente em seu papel profissional. Ela examinou a égua com cuidado, verificando seus sinais vitais e a posição do potro. Eu acho que você está certo, ela concordou. O leite dela está chegando e o potro mudou de posição. Devemos começar as verificações noturnas. Levar o primeiro relógio hoje à noite, ofereceu Noah. Você pode levar amanhã. Trabalhando juntos ao longo do dia, eles caíram em um ritmo fácil. A consciência entre eles acrescentou uma nova dimensão às suas interações. Um toque remanescente aqui, um olhar significativo ali. Momentos de intimidade silenciosa no meio das tarefas de rotina. Naquela noite, depois do jantar, eles se sentaram na varanda balançando juntos. Amelia enfiou o lado de Noah enquanto observavam o pôr do sol. Seu braço em volta dos ombros dela se sentiu certo, como se sempre tivesse pertencido a lá. Eu tenho pensado, disse Noah, quebrando um silêncio confortável, sobre o que acontece quando seu estágio termina. Amelia ficou tensa, ligeiramente. Ela estava evitando essa conversa, com medo das escolhas que a forçaria a enfrentar. Eu sei que faz apenas 2 semanas, continuou Noah, sua voz cuidadosa. E eu sei que tudo isso está acontecendo rápido. Mas, Amelia, ele mudou para que pudesse ver o rosto dela. Eu não quero te perder quando te encontrei. A honestidade crua em seus olhos fez a fôlego dele. Noah, você não precisa decidir nada agora, disse ele rapidamente. Eu só queria que você soubesse que quero que você fique, ou pelo menos, quero que encontremos uma maneira de tentar isso. Seja lá o que for entre nós. Amelia olhou para a terra que se estendia diante deles, menos a terra que fazia parte de Noé. A terra que começou a se sentir em casa também. Eu também quero isso, ela admitiu. Mas eu tenho uma vida na cidade. Um emprego, um apartamento, responsabilidades. Eu sei. A mão de Noah encontrou a dela, os dedos entrelaçados. E eu nunca pediria que você desistisse disso se eles são o que você quer. Eu só preciso saber se isso usa menos é algo que você deseja explorar. A pergunta pendurada no ar entre eles, pesada com implicações. Ela queria isso? Esse homem, esta vida tão diferente de tudo o que ela conheceu? Olhando nos olhos de Noé, Amelia sabia a resposta com uma certeza que a assustou menos a... Sim, ela sussurrou. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Noé era como o nascer do sol, quebrando as colinas, radiante, cheio de promessas. Ele se inclinou para beijá-la, um beijo que falava de possibilidades de futuros ainda não escritos, mas de repente imagináveis. Mais tarde naquela noite, Amelia estava acordada em sua cama, sua mente correndo com pensamentos sobre o futuro. O que significaria ficar? Para negociar a vida da cidade pela vida no país? A prática de pequenos animais por um grande trabalho de animais? O que significaria construir uma vida com um homem que ela conheceu por apenas 2 semanas? Um homem que ainda está curando de sua própria perda profunda? E, no entanto, quando ela pensou em retornar à cidade, ao seu apartamento estéril, e a vida que estava construindo com Richard, ela não sentiu nada além de vazio. Silverhead havia despertado algo nela, menos um desejo de espaços abertos, por um trabalho significativo, pelo tipo de amor que a viu mais bagunçada, e ainda a achava milagrosa. Na manhã seguinte, Amelia estava checando as galinhas quando o celular tocou. Ver o nome de Richard na tela enviou um choque de surpresa através dela. Ela hesitou, depois respondeu. Olá, Amelia. Sua voz era tão familiar, mas do repent, como se de outra vida. Como vai você? Tô bem, Richard. Pô, que Ela manteve a voz neutra, embora seu coração estivesse correndo. Eu tenho pensado em nós, disse ele. Sobre o que aconteceu. Acho que cometi um erro. Amelia fechou os olhos encostada no galinheiro. Há um mês, essas palavras teriam sido tudo o que ela queria ouvir. Agora eles a deixaram com frio. Richard, não, por favor, ouça. Ele interrompeu. Eu entrei em pânico. O casamento, o compromisso, tudo parecia tão final. Mas essa semana sem você foram infelizes. As you come, so dates Amelia. Quero que você volte para casa para que possamos falar sobre isso. Lá! A palavra a atingiu como um golpe físico. Onde estava em casa agora? Richard, eu apenas pense sobre isso, ele implorou. Seu estágio termina na próxima semana. Certo? Quando você volta, podemos sentar e descobrir isso. E eu ainda te amo, Amelia. Ela ficou lá, o telefone pressionou sua orelha, de repente ciente de quanto havia mudado, a dor da rejeição de Richard que a levou a Silverhead,
Agora parecia distante, uma ferida que já está curando. Eu preciso de tempo para pensar, ela finalmente disse. Claro, respondeu Richard, alívio evidente em sua voz. Leave tudo. Tempo que você precisa. Estarei esperando quando você voltar. Depois de desligar, Amelia ficou junto ao galinheiro, seus pensamentos em tumulto. Richard a queria de volta. A vida que ela planejou por anos estava repentinamente disponível para ela novamente. A escolha segura, o caminho conhecido. No entanto, quando ela fechou os olhos, tudo o que ela podia ver era o rosto de Noah, sentir a mão dele na dela, ouvir a voz dele dizendo: "Eu quero que você fique." Ela estava tão perdida em pensamento que não ouviu os passos se aproximando até que uma sombra caísse sobre ela. Amelia, tudo bem? Ela olhou para cima e encontrou Noah observando. Preocupada com as feições dele. Por um momento, ela considerou não contar a ele sobre o chamado de Richard, mas segredos e meias-verdades não tinham lugar em tudo o que estavam construindo. Isso era Richard ao telefone, disse ela em silêncio. Meu ex-noivo. A expressão de Noé não mudou, mas ela viu os ombros dele tensos. O que ele queria? Ele diz que cometeu um erro. Ele quer que eu volte para a cidade, para que possamos conversar sobre voltar a se reunir. As palavras pendiam no ar entre eles. O rosto de Noah estava cuidadosamente em branco. Agora seus olhos guardados de uma maneira que não estavam há dias. Entendo, disse ele, sua voz neutra. E o que você disse a ele? Que eu precisava de tempo para pensar. Noah assentiu lentamente, dando um passo para trás. Você deve levar esse tempo. É uma grande decisão. Noé, preciso verificar o gado no pasto norte, disse ele, cortando menos a... Eu te vejo no jantar. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e se afastou. Seus ombros rígidos, seu passo proposital. Amelia o observou e, seu coração doendo com a distância que ele acabara de colocar entre eles. O resto do dia passou em silêncio desconfortável. Noah se manteve ocupado com tarefas longe da casa, enquanto Amelia se concentrou em seus deveres veterinários, sua mente girando com emoções conflitantes no jantar. Marta olhou entre eles com olhos preocupados enquanto comiam sem falar. Quando Noah se desculpou imediatamente após a refeição, dizendo que precisava começar a vigilância da noite para Maple, a mulher mais velha se virou para Amelia. O que aconteceu? Amelia explicou sobre o chamado de Richard, sobre a escolha agora que aparece diante dela. Marta ouviu sem interromper, seus sábios olhos cheios de compaixão. Quando Amelia terminou, a governanta suspirou. Noah tem medo de esperar, disse. Ela simplesmente... Ele já perdeu muito... O pensamento de perdê-lo também, especialmente para um homem que já o machucou uma vez. Ela balançou a cabeça. Ele está se protegendo da única maneira que sabe como. Ao me afastar, Amelia sussurrou. Sim, mas isso não significa que ele não se importa. Exatamente. Amelia se levantou de repente determinada. Eu preciso falar com ele. Ela encontrou Noah no celeiro, sentado em um fardo de feno nos arredores de Maple's Stall. Uma garrafa térmica de café ao lado dele. Quando ela entrou, ele olhou para cima, sua expressão guardada. Eu posso assumir o relógio se você quiser dormir um pouco? Ela ofereceu. Estou bem aqui. Amelia sentou. Se ao lado dele, perto o suficiente para sentir seu calor, mas não tocando. Noah, precisamos falar sobre isso. Ele manteve os olhos no bordo. Não há nada para falar. Seu noivo quer você de volta. Esse é o seu negócio, não o meu. Ex-noiva, ela corrigiu suavemente. E é o seu negócio, porque nos afeta. It exists. Estados Unidos da América, Amelia. Agora ele se virou para olhar lá, seus olhos azuis tempestuosos de emoção. Ou isso é apenas um romance de férias para você? Um arremesso de cura antes de voltar para sua vida real? A dureza de suas palavras picou, mas Amelia viu através delas para o medo abaixo. Isso não é justo. Você sabe que é mais do que isso. Eu não tenho, porque de onde estou sentado, parece que você tem uma grande decisão a tomar. O garoto da cidade com a vida confortável, ou o fazendeiro com o coração partido? Não. É muito um concurso, não é? Amelia sentiu uma faísca de raiva dentro dela. Pare de agir como se soubesse o que eu quero ou o que vou escolher. Então me diga. Noah desafiou. Diga menos-me o que você quer, Amelia. Não sei. As palavras explodiram dela, cruas e honestas. É isso que você quer ouvir? Que estou confuso? Que estou... com medo? Que eu vim aqui com o coração partido e, de alguma forma, em 2 semanas você me fez questionar tudo o que pensava que queria? A expressão de Noé suavizou um pouco em sua explosão. Amelia, não, deixe-me terminar, ela interrompeu, lágrimas picando nos olhos dela. Sim, Richard me quer de volta. E sim, essa seria a escolha fácil, o caminho conhecido, a vida que planejo há anos. Mas quando penso em voltar para a cidade para ele, ela... balançou a cabeça. Tudo o que posso pensar é o que eu estaria deixando para trás. Você.
Este lugar, a pessoa que estou me tornando aqui. Uma única lágrima escorregou sua bochecha. Noah estendeu a mão e afastou. Seu toque gentil. Apesar da tensão entre eles. Então por que você disse a ele que precisava de tempo para pensar? Ele perguntou suavemente. Porque eu faço, admitiu Amelia. Não sobre se eu quero estar com ele, eu sei que não. Mas sobre o que ficar aqui significaria. Sobre se o que temos é forte o suficiente para construir uma vida. Nós nos conhecemos há 2 semanas, Noah. 2 semanas. Noah ficou quieto por um longo momento, sua mão ainda descansando em sua bochecha. Às vezes 2 semanas são suficientes. Para saber, ele finalmente disse. Sua voz baixa. Foi para mim. A simples confissão derreteu algo dentro de Amelia. Ela se inclinou para frente apoiando a testa contra a dele. Estou com medo, ela sussurrou. Eu também, ele admitiu. Aterrorizado, na verdade. Eles se sentaram assim por um momento, desenhando o conforto da presença um do outro. Entoou Noah. Se afastou um pouco, seus olhos procurando os dela. Não vou atrapalhar o que você decidir, disse ele. Mas saiba disso. O que sinto por você não é um romance de férias. Ou uma recuperação. É real, Amelia. E não vai desaparecer quando seu estágio terminar. Antes que ela pudesse responder, Maple fez um som suave de níquel de sua barraca. Ambos se viraram para ver a égua andando inquietamente, com a cauda girando. Acho que está começando, disse Amelia. Instintos profissionais entrando. Ela se moveu rapidamente para a barraca, Noah logo atrás dela. Com certeza, Maple estava nos estágios iniciais do trabalho. Enquanto preparavam a barraca e reuniam suprimentos, as preocupações pessoais levaram um banco traseiro às necessidades imediatas do animal sob seus cuidados. Durante as próximas horas, eles trabalharam lado a lado, seu argumento anteriormente. Esquecido, pois se concentravam em ajudar a Maple a libertar seu potro. Já passava da 00:30 quando a égua deu um empurrão final e o potro deslizou para o mundo, molhado e perfeito. É um potro, Noah murmurou, sua voz cheia de admiração quando o recém-menos-nascido respirou. Amelia verificou o potro rapidamente, garantindo que suas vias aéreas estivessem claras, enquanto Noah compareceu ao bordo. A égua já estava virando a cabeça para acariciar seu bebê, instintos maternos assumindo o controle, enquanto o potro lutava para ficar de pé nas pernas bobo. Amelia e Noah se afastaram, observando o milagre se desenrolar. Sem pensar, Amelia se inclinou contra o lado de Noah, e seu braço apareceu em volta dos ombros, puxando menos-a para perto. Fizemos isso, disse ela suavemente. Você fez isso? Ele a corrigiu. Eu apenas entreguei as coisas e fiquei fora do caminho. Ela sorriu para ele. Somos uma boa equipe. Seus olhos o seguraram por um longo momento. Sim, ele concordou. Nós somos. A tensão entre eles havia diminuído, mas as perguntas subjacentes permaneceram. Enquanto se limpavam e se preparavam para deixar a mãe e o bebê se unirem, Noah parou na porta do celeiro olhando para Amelia. O que você decidir, ele disse calmamente. Quero que você seja feliz. Mesmo que isso signifique voltar para a cidade. A abnegação de suas palavras a tocou profundamente. Noé, mas ele já estava voltando para casa, deixando menos-a sozinha, com seus pensamentos e a nova vida dormindo pacificamente no canudo. Na manhã seguinte, Amelia acordou cedo. Sua mente decidiu. Ela precisava conversar com Richard para deixar as coisas claras de uma vez por todas. Depois de verificar Maple e seu potro, ela dirigiu para a cidade mais próxima, onde a recepção celular era melhor. Richard respondeu no primeiro anel. Amelia, tá tudo bem, ela garantiu, mas precisamos conversar. Você pensou no que eu disse? Sim, ela respirou fundo. Richard, não vou voltar para você. O silêncio do outro lado durou tanto tempo, ela pensou que eles foram desconectados a outra pessoa. Ele finalmente perguntou, sua voz apertada. Amelia considerou mentir, facilitando os dois, mas ela lhe devia a verdade. Sim, mas não é por isso que estou dizendo não. Estou dizendo não porque você e eu nunca estávamos certos um para o outro. Na verdade, não. Só me levou saindo para vê-lo, claramente. Você conheceu esse cara por quê? 2 semanas. E você está escolhendo-o mais de 5 anos comigo? A voz de Richard ficou amarga. Estou me escolhendo. Amelia respondeu calmamente. Pela vez, estou escolhendo o que quero, não o que se espera de mim ou o que parece sensível. E o que eu quero não está mais na cidade. Você está cometendo um erro, Amelia. Talvez... Mas é meu erro cometer. Ela fez uma pausa. Espero que você encontre alguém que ama a vida que está oferecendo, Richard. Eu realmente faço. Simplesmente não sou eu. Depois de desligar, Amelia ficou sentada em seu carro por um longo tempo, deixando a finalidade de sua decisão afundar. Ela havia fechado uma porta para sempre, mas o que estava por trás da outra porta, menos aquele que leva a Noé a Silver Ridge. Há um futuro que ela nunca imaginou para si mesma, menos ainda era incerta. Quando ela voltou ao rancho,
Encontrou Noah no celeiro, checando Maple e seu potro. Ele olhou para cima quando ela entrou, sua expressão cautelosa. Onde você estava? Ele perguntou. Martha disse que você pegou o carro. Fui à cidade para ligar para Richard, disse Amelia, caminhando em sua direção. Eu disse a ele que não vou voltar. Os olhos de Noah se arregalaram um pouco. Você fez, ela assentiu. Eu disse a ele que o que não tínhamos não estava certo, que mudei, que quero coisas diferentes agora. Que coisas? Noé perguntou, sua voz cuidadosa, como se tivesse medo de esperar. Amelia se aproximou, olhando em seu rosto espaços abertos. Trabalho honesto, um homem que me vê mais bagunçado e ainda olha para mim como se eu fosse milagroso. Ela, que floresceu nos olhos de Noé, foi como nada que ela jamais viu. Ele pegou ela, puxando menos-a nos braços dele, segurando menos-a como se ela pudesse desaparecer. Tem certeza? Ele sussurrou contra o cabelo dela. A vida do rancho não é fácil. São longos dias e trabalho duro e estar à mercê de clima e mercados. Amelia se afastou o suficiente para ver seu rosto. Eu sei. E não estou dizendo que Discovery ainda tem um emprego na cidade, um apartamento, coisas para resolver. Mas sei que quero tentar isso. Noah segurou o rosto dela nas mãos dele, os olhos buscando os dela. Existem clínicas veterinárias no município que podem contratar Lou, ou você pode iniciar sua própria prática. Há uma necessidade de bons veterinários aqui. O fato de ele já estar pensando em soluções práticas, maneiras de ela construir uma vida aqui, a tocou profundamente. Um passo de cada vez, disse ela com um sorriso. Primeiro, preciso terminar meu estágio, então podemos descobrir o resto juntos. O sorriso de resposta de Noah era radiante. Ele se inclinou para beijá-la, um beijo cheio de promessas e possibilidades. Naquela noite, eles caminharam de mãos dadas para o lago Noah, a mostraram dias antes. O sol poente girou a água em ouro líquido, lançando longas sombras na grama. E quero te mostrar uma coisa, disse Noah, levando menos a uma ascensão com vista para a água. Quando chegaram ao topo, Amélia ofegou. A partir daqui eles podiam ver não apenas o lago, mas todo o rancho, os campos, o celeiro, a fazenda à distância. É aqui que Sam e eu ficamos no dia em que compramos o lugar, explicou Noah, sua voz suave com memória. Planejamos tudo bem aqui, onde expandir o celeiro que campos para usar no que, onde construir o novo curral. Ele se virou para encarar. Lá, pegando as duas mãos nas dele. Eu não estive aqui desde que ele morreu, não aguentava. Seus olhos seguravam os dela, vulneráveis, mas fortes. Mas ficar aqui com você se sente certo como um novo começo. Amelia apertou as mãos, seu coração cheio, um novo começo para nós dois. Enquanto os últimos raios da luz do sol desapareceram do céu, eles ficaram juntos no topo da colina. Duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Uma garota da cidade que corre de um coração partido, um fazendeiro preso. De alguma forma, na magia silenciosa do Silveridge Ranch, eles encontraram exatamente o que precisavam no outro. O futuro era incerto, cheio de desafios e ajustes práticos, mas naquele momento, assistindo as primeiras estrelas aparecerem no céu escuro, Amelia sabia com absoluta certeza de que estava exatamente onde pertencia. Você me viu a minha mais bagunçada, ela disse suavemente, ecoando as palavras que havia ensaiado em sua mente. E ainda olhou para mim como eu importava. Os braços de Noah se apertaram ao seu redor. Você nunca foi bagunçado, ele respondeu, sua voz baixa e cheia de emoção. Você era milagroso. Enquanto voltavam para a fazenda, de mãos dadas sob o céu cheio de estrelas, Amelia sentiu uma paz que ela não conhecia há anos, talvez nunca. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava seguindo o plano de outra pessoa, ou seguindo o caminho seguro. Ela estava escolhendo seu próprio caminho, seguindo seu coração, mesmo que isso a aterrorizasse, e de alguma forma, isso fez toda a diferença. Os últimos dias do estágio de Amelia foram aprovados em um borrão agridoce. Todo momento em Silver Ridge agora parecia precioso, tingido de alegria e ansiedade sobre o futuro. Enquanto ela e Noah concordaram em tentar construir uma vida juntos, os detalhes práticos permaneceram nebulosos. Seu trabalho na cidade, seu apartamento, seus amigos, todos esperou seu retorno. Pelo menos temporariamente. Vou precisar voltar por pelo menos algumas semanas, explicou ela a Noah, enquanto eles verificaram a esperança. Agora um bezerro saudável. Icrush, eu preciso dar preaviso de operação na clínica, empacote meu apartamento, amarre pontas soltas. Noah assentiu, seu rosto cuidadosamente neutro. Eu entendo, mas Amelia viu a sombra que atravessou suas feições. Ei, ela disse suavemente pegando a mão dele. Isso não é adeus. É só até logo. Ele conseguiu um sorriso, apertando os dedos dela. Eu sei. Acabei de me acostumar a ver Lu todos os dias. Vou ligar todas as noites, prometeu. E
Eu voltarei o mais rápido possível. E então o que? Noé perguntou, expressando a pergunta que pendurou entre eles. Qual é o plano, Amelia? Ela respirou fundo. Era uma pergunta justa, que eles precisavam abordar. Eu tenho pensado nisso. Há uma clínica veterinária em Riverdale, cerca de 30 minutos daqui. Eu poderia me inscrever lá, ver se eles estão contratando. O Noah hesitou. Depois mergulhou em frente. Você pode começar sua própria prática. Este município pode usar outro veterinário. O Dr. Wilson está falando sobre se aposentar em 1 ano ou 2. A ideia enviou uma emoção através de Amelia. Sua própria prática sempre foi um sonho distante. Algo para algum dia. Mas por que não agora? Esse é um grande passo, disse ela com cautela. Concordou Noah. Mas seria incrível. Eu já vi como você trabalha, como se importa com os animais. As pessoas por aqui teriam sorte de tê-lo como seu veterinário. Sua fé em suas habilidades aqueceu seu coração. Vou pensar sobre isso, ela prometeu. Há muito a considerar, menos custa os custos, né? Encontrando um local, construindo uma base. Tudo o que você decidir, disse Noah. Estou aqui. Vamos descobrir juntos. Naquela noite, eles se sentaram na varanda a balançarem, observando o pôr do sol como tantas vezes antes. Mas hoje à noite era diferente, menos amanhã, Amelia. Voltaria para a cidade, de volta à vida que havia deixado para trás há apenas 3 semanas. Uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Eu tenho algo para você, disse Noah, alcançando o bolso dele. Ele puxou uma pequena chave desgastada presa a um chaveiro de couro estampado com a marca Silverhead. O que é isso? Amelia perguntou enquanto ele o colocava na palma da mão. Chave da casa, disse ele simplesmente. Então você sabe que sempre tem um lugar aqui. Seja para visitas ou para sempre, sua escolha. Lágrimas picaram nos olhos de Amelia quando ela fechou os dedos em torno da chave. O gesto era tão Noé, menos mais forte, sem palavras elaboradas ou grandes declarações, mas cheio de significado. Obrigado, ela sussurrou, inclinando a cabeça no ombro dele. Eles se sentaram em silêncio confortável quando a escuridão caiu. As primeiras estrelas aparecendo no vasto céu acima delas. Amanhã traria separação e incerteza, mas hoje à noite eles tinham isso menos cada outra. A paz de Silverhead e a promessa de um futuro juntos. No início da manhã seguinte, Amelia carregou o último de suas malas em seu carro. Marta havia almoçado para a estrada e ficou agora na varanda, tentando esconder suas lágrimas atrás de um sorriso corajoso. Você volta para nós em breve, ouve? A mulher mais velha disse, puxando Amelia para um abraço apertado. Prometeu Amelia, cuide de Noah para mim. Sempre tem. Marta respondeu com uma risada aquosa. Sempre vai. Ela deu um passo atrás, dando um tapinha na bochecha de Amelia. Mas ele vai precisar de você mais do que eu agora. Noah estava ao lado do carro, seu rosto solene. Quando Marta voltou para dentro, dando-lhes privacidade por suas despedidas, ele puxou Amelia nos braços, segurando menos aperto. Dirija seguro, ele murmurou contra o cabelo dela. Ligue para mim quando chegar lá, eu vou. Ela olhou para o rosto dele, memorizando todas as linhas, todos os ângulos. Não demorará muito, Noah. Algumas semanas, isso é tudo. Ele assentiu, tentando sorrir. Eu sei, e eu estarei bem aqui, esperando. O beijo de adeus era agridoce e cheio da promessa de reunião e da dor da separação. Quando eles finalmente se separaram, as bochechas de Amelia estavam molhadas de lágrimas. Vou ligar hoje à noite, disse ela entrando no carro. Todas as noites. Enquanto dirigia pela longa garagem, Amelia observou Noah em seu espelho retrovisor. Em pé alto e parado, uma mão levantada em despedida. A imagem ficou com seu long depois que Silverhead desapareceu de vista. Não é Callahan. O homem que ajudou a curar seu coração partido, esperando que ela voltasse para casa. A cidade atingiu Amelia como um choque físico. Após 3 semanas de céu aberto e sons naturais, os prédios imponentes e o ruído constante pareciam esmagadores. Seu apartamento, uma vez que seu santuário agora parecia pequeno e estéril, não havia estrelas visíveis através de suas janelas, nenhum som de vento nas árvores ou baixo distante de gado. Ela chamou Noah naquela primeira noite, descrevendo sua estranha sensação de deslocamento. É como se eu não me encaixasse mais aqui, ela admitiu. Tudo está exatamente como eu deixei, mas não sou a mesma pessoa que saiu. Isso é porque você não está, respondeu Noah. Sua voz um reconfortante estrondo pelo telefone. Silverhead muda as pessoas. Isso me mudou. Mudou Sam. Agora isso mudou você também. Na manhã seguinte, Amelia foi à clínica veterinária para conversar com o Dr. Bennett, o proprietário e seu chefe nos últimos 2 anos. A mulher mais velha ouviu sem interrupção, enquanto Amelia explicou sua decisão de não voltar. Eu tive um sentimento quando você partiu para esse estágio,
disse Bennett com um sorriso conhecedor. Algo aos seus olhos disse que você pode não estar voltando. Então, um fazendeiro em Amelia Coroa. Não se trata apenas de Noah. É sobre a vida lá, o trabalho. Descobri que amo a prática de animais grandes, mais do que eu jamais esperava. Não estou surpreso. Você sempre teve um toque especial com os casos difíceis, os que precisavam de paciência e cuidado extra. Doutora Bennett se inclinou para trás em sua cadeira. Então, qual é o seu plano? Participe de uma prática rural? Estou pensando em começar o meu, admitiu Amelia. Há uma necessidade na área e acho que poderia construir algo significativo lá. O Dr. Bennett assentiu pensativamente. Não será fácil. Iniciar qualquer negócio é desafiador e uma prática veterinária tem uma sobrecarga significativa. Equipamento, medicamentos, funcionários. Eu sei, reconheceu Amelia. É assustador quando penso em todos os detalhes. Mas não impossível, continuou o veterinário mais velho, especialmente com o apoio certo. Ela estudou Amelia por um momento e depois tomou uma decisão. Deixe-me fazer algumas ligações. Tenho colegas que fizeram transições semelhantes. Eles podem ter equipamentos que estão procurando vender. Conselhos sobre como começar. Você faria isso por mim? Amelia perguntou, tocada pela oferta. É claro, bons veterinários são difíceis de encontrar, especialmente aqueles dispostos a trabalhar em áreas rurais. Se é aí que seu coração está levando você, quero ajudar. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Amelia notificou seu apartamento, empacotou seus pertences e vendeu os móveis de que não precisaria. Ela se encontrou com um pequeno consultor de negócios que ajudou a redigir um plano de negócios para uma prática veterinária. O Dr. Bennett a apresentou a um veterinário aposentado que estava disposto a vender seu equipamento a um preço razoável. Todas as noites ela ligava para Noah, compartilhando o progresso do dia, discutindo ideias, planejando seu futuro. Sua presença constante do outro lado da linha a manteve fundamentada em meio ao caos da transição. Encontrei um local possível hoje, ela disse a ele uma noite. Há um pequeno espaço comercial para alugar em Riverdale, perto da Main Street. Ele precisaria de alguma reforma, mas tem potencial. Isso não está longe da antiga loja de flores da senhora Peterson, respondeu Noah. Boa localização, muito estacionamento. Você sabe disso? Riverdale não é tão grande. Ele riu. Todo mundo conhece todos os prédios da cidade. Quando você pode olhar para isso? Eu tenho uma consulta com o proprietário na próxima semana quando voltar. As palavras enviaram uma emoção através dela. Mal posso esperar para estar em casa, Noah. A declaração simples pendurada no ar entre eles, ponderada com significado. Lá não é o apartamento da cidade onde ela morava há anos, mas o Silver Ridge Ranch com seus espaços abertos e o homem que capturou seu coração. Malpad, esperar para ter você em casa, disse Noah suavemente. Especialmente eu. Na noite passada na cidade, Amelia conheceu sua irmã e Emma para o jantar. Eles não se viram há meses, suas vidas ocupadas, e a distância entre eles dificultam as visitas regulares. Então você está realmente fazendo isso? Emma perguntou, enquanto se sentavam em um canto tranquilo de seu restaurante favorito. A vida da cidade por vacas e cowboys. Amelia sorriu para o tom provocador de sua irmã. Apenas um cowboy, na verdade. E sim, estou realmente fazendo isso. Emma estudou seu rosto. Você parece diferente, Amelia. Mais feliz. Mais, sei, centrado de alguma forma. Eu me sinto diferente, admitiu Amelia. Mais como eu do que em anos. Então estou feliz por você, mesmo que eu senti falta de ter um curto voo fora. Emma estendeu a mão do outro lado da mesa e apertou sua mão. Conte-me mais sobre isso. Noah. Ele é bom o suficiente para minha irmã mais velha? O rosto de Amelia suavizou. Ele não é. Não é o que eu esperava. Não é o que eu pensava que queria, mas ele me vê. Emma realmente me vê e ele é gentil, trabalhador e curando de suas próprias perdas. Parece sério. É, reconheceu Amelia. Eu sei que isso aconteceu rápido, mas às vezes você apenas sabe. Emma levantou o copo em uma torrada. Saber o que você quer e ser corajoso o suficiente para ir atrás disso? Amelia apertou o copo contra a irmã de sua irmã. E para as irmãs que se apoiam, não importa o que. Sempre. Emma prometeu. Embora eu espere atualizações e fotos regulares de todos os animais do bebê. Na manhã seguinte, Amelia carregou o último de seus pertences em seu carro e um pequeno trailer de U-Haul. Os itens essenciais estavam vindo com ela agora. O resto seguiria mais tarde. Uma vez que ela tivesse um lugar permanente para colocá-los,
quando ela se afastou da cidade, observando o horizonte recuar em seu espelho retrovisor. Amelia não sentiu nenhuma dúvida ou arrependimento que poderia esperar. Em vez disso, uma crescente sensação de excitação construída dentro dela a cada milha que a aproximou de Silver Ridge. Mais perto de Noé, ela ligou com antecedência para que ele soubesse seu horário aproximado de chegada, mas quando ela se virou para a garagem de cascalho agora familiar, seu coração pulou na vista que a cumprimentava. Noah ficou esperando ao lado de seu caminhão, mas ele não estava sozinho. Marta também estava lá, junto com várias outras pessoas que Amelia não reconhetou, um casal de meia-idade. Um homem mais velho de macacão, uma mulher sobre a idade de Amelia com 2 filhos pequenos. Noah deu um passo à frente enquanto estacionava, o rosto dele invadindo um sorriso largo. Ele abriu a porta dela e a puxou para os braços antes que ela pudesse perguntar sobre a multidão reunida. Bem, vindo para casa, ele sussurrou, beijando menos aprofundadamente. Quando eles se separaram, um pouco sem fôlego, Amelia gesticulou para o pequeno grupo, observando-os com sorrisos. O que é tudo isso? Comite do Boaz vinda surpresa, explicou Noah, mantendo o braço em volta da cintura dela quando ele se virou para fazer apresentações. Estes são nossos vizinhos. Joe e Sarah Miller são donos da fazenda ao lado. Esse é o Dr. Wilson, com quem você estará trabalhando, eu falei, sobre seus planos de iniciar uma prática. E essa é Melissa Taylor e seus filhos Tom e Lily. Melissa administra a loja de feeds na cidade. Amelia foi tocada com as boas-vindas calerosas, os apertos de mão e as palavras gentis das pessoas que ela nunca conheceu, mas que já estavam tratando como uma... Estamos tão felizes por você estar se juntando à nossa comunidade. Dr. Duarte, disse Sarah Miller, apertando a mão dela. Noah não parou de falar sobre você desde que você saiu. Ele tem agora? Amelia sorriu para Noah, que teve a graça de parecer um pouco envergonhado. Não pude evitar, ele admitiu. Depois que os vizinhos se foram, Marta insistiu em um jantar em casa de boas-vindas. A cozinha estava cheia de cheiros deliciosos e conversas confortáveis enquanto comiam, Amelia compartilhando histórias de seu tempo na cidade. Noah e Marta a atualizam sobre os acontecimentos do rancho. O poto de Maple está ficando mais forte todos os dias, disse Noah. E a esperança está se transformando em uma verdadeira beleza. Mal posso esperar para vê-los, disse Amelia. Depois do jantar, Noah pegou a mão dela. Há algo que eu quero mostrar a você. Pegue uma jaqueta menos, pode ficar frio. Curioso, Amelia o seguiu lá fora. O sol estava apenas começando a se pôr, pintando o céu em cores brilhantes. Noah a levou em direção ao caminhão dele. Para on. Estamos indo. Ela perguntou quando ele abriu a porta do passageiro para ela. Você verá, ele respondeu com um sorriso misterioso. Eles dirigiram por cerca de 10 minutos, seguindo uma estrada de terra que atravessou uma parte da propriedade que Amelia não tinha visto antes. Finalmente, Noah estacionou na base de uma pequena colina. Há uma curta caminhada daqui, disse ele, chegando para pegar a mão dela, enquanto eles prejudicam a colina Meliofego. Antes deles estava uma pequena cabine rústica mais charmosa, com uma varanda que envolveu 2 lados. A luz quente brilhava das janelas, e a fumaça se curvou da chaminé de pedra. Noah, o que é isso? Ela perguntou, atordoada. Era a propriedade original, explicou ele, levando menos-a em direção à cabine. Construído há mais de 100 anos atrás pela primeira família a resolver esta terra. Sam e eu sempre planejamos restaurar lá algum dia, tornar lá uma pousada ou talvez um aluguel de férias. Ele parou nos degraus da varanda, virando-se para encarar. Depois que você saiu, comecei a trabalhar nisso. Isso me deu algo para fazer além de sentir sua falta. Marta ajuda, assim como Joe Miller e alguns outros vizinhos. É lindo, disse Amelia, apreciando os troncos de mão. O artesanato robusto. Olhos de Noah estavam sérios quando ele levou as 2 mãos nas dele. Eu pensei, se você quisesse, poderia ser o seu lugar. Um espaço próprio aqui no rancho, ou talvez... Ele hesitou. De repente nervoso. Talvez nosso lugar eventual, amen, se é isso que você quer também. O significado por trás de suas palavras tirou o fôlego de Amelia. Este não era apenas um gesto de boas-vindas. Era Noah oferecendo Liam futuro, um lar próprio, uma vida construída juntos. Posso ver dentro? Ela perguntou suavemente. Noah assentiu, abrindo a porta para ela. O interior era simples, mas bonito. Uma grande lareira de pedra dominava uma parede da sala principal. Um fogo estalando alegremente em sua lareira. Móveis confortáveis, alguns novos, alguns claramente antigos, criaram uma área de estar aconchegante. Uma pequena cozinha ocupava um canto, e Amelia podia ver as portas levando ao que ela assumiu ser um quarto e um banheiro. Não é chique, disse Noah, observando sua reação com cuidado. Mas é sólido. Boas bons, meu pai teria dito.
Amília caminhou lentamente pelo espaço, absorvendo todos os detalhes menos as cortinas artesanais e o toque de Marta. Sem dúvida, os pisos de madeira polida, as prateleiras esperando para serem cheios de livros e lembranças. É perfeito, ela sussurrou, voltando para Noé com lágrimas nos olhos. Ele cruzou para ela, levando menos-a em seus braços. Eu queria que você tivesse uma escolha, Amília. Você pode ficar na casa principal, se preferir, ter seu próprio quarto lá, ou você pode fazer desta cabine sua casa. Nossa casa, se quiser. Nossa casa, ela repetiu, as palavras sentindo-se bem em sua língua. Eu gosto do som disso. Alívio e alegria se espalharam pelo rosto de Noé. Sim, sim. Ela sorriu para... Ele vai levar tempo, Noah. Começando a prática, se estabelecendo aqui, descobrindo como nos encaixamos dia a dia, mas eu quero tudo isso com você. Os braços de Noah se apertaram ao seu redor. Eu estava com tanto medo de mudar de ideia na cidade, que você perceberia o que estava desistindo de estar aqui. Amília balançou a cabeça. Eu não desisti de nada que importava. O que eu encontrei aqui, você, esta vida, esse sentimento de pertencimento, vale mais do que qualquer coisa que deixei para trás. Eles ficaram juntos no calor da luz do fogo, a promessa de seu futuro que o cercava nas paredes desta cabine, na terra que se estendia além de suas janelas, no amor que havia crescido entre eles contra todas as probabilidades. Você sabe, disse Noah, depois de um momento, um sorriso brincando em seus lábios. Nunca decidimos um nome para o potro de Maple. Amília olhou para ele, entendendo o significado da questão. Nomear os animais de Silver Ridge era um privilégio, reservado para a família. Que você acha de chance? Ela se parece apropriado, Noah assentiu. Seus olhos quentes de amor. Chance up. 2 meses depois, a placa acima da loja em Riverdale foi revelado. Clínica Veterinária de Silver Ridge, Amília Duarte DVM. A pequena área de recepção estava cheia de simpatizantes. Martha, Dr. Wilson Millers, Melissa da loja de feeds e muitos outros vizinhos que rapidamente se tornaram amigos. Noah estava ao lado de Amília, seu orgulho evidente em todo olhar, todo toque. As últimas semanas foram um turbilhão de atividades, renovando o espaço da clínica, pedindo equipamentos, espalhando a palavra por todo o condado. Amília se lançou na construção de sua prática com a mesma determinação que demonstrou, proporcionar esperança naquela barraca de celeiro meses atrás. Ela também se estabeleceu na vida em Silver Ridge, tornando a cabine sua casa. Cada dia trouxe novos desafios e ajustes, mas também novas alegrias. Café da manhã na varanda observando o nascer do sol. À noite caminha pela propriedade, planejando o futuro. Noites nos braços de Noé cheios de amor e pertencimento. Sempre é fácil. Eles tiveram desacordos, momentos de frustração, dias em que o trabalho parecia interminável. Construir uma vida juntos, especialmente uma que combinava 2 carreiras e um rancho, exigia paciência e compromisso. Mas eles enfrentaram cada desafio juntos, seu vínculo ficando mais forte a cada obstáculo superado. Após a celebração da clínica, Noah levou Amília de volta a Silver Ridge. O ar do outono estava nítido, as árvores começando a se transformar em ouro e carmesim. Eles se sentaram na varanda de sua cabine, envoltos em um cobertor contra o frio da noite, observando a última luz desaparecer do céu. Feliz? Noé perguntou, o braço em volta dos ombros dela. Muito, respondeu Amília, encostado a ele. Ambra, eu esteja um pouco nervoso com amanhã. Meu primeiro dia oficial na clínica. Você vai ser incrível, ele a garantiu. O melhor veterinário que este condado já viu. Ela sorriu com sua confiança inabalável nela. E você? Algum arrependimento da garota da cidade que virou sua vida de cabeça para baixo? Noah fingiu considerar a pergunta. Bem, você enlouquece. Ou os cobertores e você não pode fazer café para salvar sua vida? E ai. Ela o cutucou nas costelas, rindo. Sua expressão ficou séria quando ele se virou para encarar. Sem arrependimentos, Amília. Nem Amune. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa. A respiração de Amília prendeu quando ele abriu, revelando um anel simples mais bonito, um diamante único em ouro branco. Esta era da minha avó, disse Noah, sua voz husky de emoção. Minha mãe me deu antes de se mudar para a Flórida. Disse salvar. Quando encontrei aquele que fez Silver Ridge se sentir em casa novamente. Lágrimas encheram os olhos de Amília quando Noé pegou a mão. Eu sei que não faz muito tempo, continuou ele, e podemos esperar o tempo que você quiser, antes de torná-lo oficial. Mas preciso que você saiba que estou todo, Amília. Eu te amo, quero construir uma vida com você, aqui nesta terra por tantos anos que recebemos. Amília olhou para os olhos do homem que curou seu coração quando menos esperava, o fazendeiro quieto e luto que se abriu para amar novamente por causa dela. Sim! Ela sussurrou.
sua voz tremendo de alegria. Sim, para tudo isso, Noah. Eu também te amo. Enquanto ele escorregava o anel em seu dedo, depois a atraiu um beijo que prometeu uma vida inteira de amanhã. Amelia pensou naquele dia no celeiro meses atrás. Como ela chegou a Silver Ridge com o coração partido, buscando apenas fuga. E, como Noé havia chegado a uma encruzilhada semelhante em sua própria vida, presa em tristeza, meramente existente em vez de realmente viver. E como, contra todas as probabilidades, eles se encontraram. Duas pessoas quebradas que, juntas, descobriram que pedaços quebrados podiam ser reconstruídos em algo ainda mais forte, ainda mais bonito do que antes. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas para verificar os animais no celeiro, um ritual noturno que ambos estimavam, não parou ao lado da banca de Hope. O bezerro outrora pequeno estava agora crescendo em uma novilha fina, forte e saudável. Você se lembra do que eu disse para você naquele dia? Ele perguntou, olhando da Caf para Amelia. Depois que você a entregou? Amelia sorriu. A memória tão clara como se tivesse acontecido ontem. Você disse que eu não apenas trouxe vida ao celeiro naquele dia. Eu o trouxe de volta para você também. Noah assentiu. Seus olhos se encheram de amor enquanto ele tocava sua bochecha. A melhor coisa que já aconteceu com Silver Ridge foi você subir naquela entrada de automóveis. Melhor coisa que já aconteceu comigo foi levar esse estágio, respondeu Amelia. Vindo aqui, encontrando você e encontrando-me, enquanto continuavam suas rondas, verificando o bordo e o acaso aos outros gado. As galinhas aninhadas em sua gaiola. Amelia sentiu um senso de correção, de pertencer, que ela procurou por toda a sua vida sem sequer saber. Silver Ridge Ranch começou como uma fuga, um refúgio temporário para seu coração ferido. Agora estava em casa, menos o lugar onde ela encontrou seu propósito, sua força e o amor de uma vida. E quando ela e Noah voltaram para a cabine deles sob um céu cheio de estrelas, Amelia sabia que às vezes os desvios mais inesperados levam exatamente aonde estamos para estar o tempo todo. Na manhã seguinte, Amelia acordou antes do amanhecer. O braço de Noah pendurou protetoramente na cintura, sua respiração profunda e até ao lado dela. Por um momento ela simplesmente ficou ali, saboreando o calor dele, a segurança de sua presença. O anel, em seu dedo, pegou a primeira luz fraca que penetra nas cortinas. Com cuidado, para não acordá-lo, ela escapou da cama e foi para a janela, puxando a cortina para o solo para assistir ao nascer do sol. Essa se tornou sua hora favorita do dia, menos os momentos tranquilos antes do mundo despertar. Quando Silver Ridge foi pintado em pastéis e possibilidades macias, atrás dela, ela ouviu o farfalhar de lençóis quando Noah se mexia. Manhã, ele murmurou, com a voz espessa de dormir. Tudo bem? Amelia virou da janela, seu coração cheio enquanto olhava para o homem que havia se tornado seu passado, presente e futuro de uma só vez. Melhor do que tudo bem, ela garantiu. Perfeito. E quando o sol se levantou sobre o Silver Ridge Ranch, trazendo luz a um novo dia e aquecendo a terra que eles amavam, Amelia sabia que era verdade. Dos pedaços quebrados de seus passados separados, ela e Noé construíram algo bonito, um amor tão sólido quanto as montanhas no horizonte. Tão duradouro quanto a terra sob seus pés. Não foi a vida que ela planejara. Foi melhor. Era real. Era deles. E isso fez toda a diferença.